Muito bem, acabei de receber uma foto aqui de um restaurante da cidade de Raposos. Aliás, todos os restaurantes no estado de Minas Gerais, todos, sem exceção, estão ligados nos donos da bola. Todos eles. Mas, em especial, lá em Raposos, onde está o nosso diretor de jornalismo, Júlio Prado, né, almoçando. Júlio, te amo. Se você espirrar no caminho, saúde. Porque é assim que trata o chefe. Às vezes também. Alô, Raposos, um beijo aqui. Falando de Raposos, eu falo de Adilson Martins, grande repórter esportivo, mais um abnegado do interior. Você quer falar alguma coisa, Brasil? Tem um abraço aí? Eu tenho uma lista aqui. Vou te falar, o Júlio deve estar comendo lá uma coisa gostosa, que ali Raposos e acima é muito bom. Peraí, quem? Pele de Portugal? Newton de Portugal está assistindo? Então, Newton de Portugal... Eu lembro de Portuguesa e, consequentemente, eu lembro da vitória sobre o Internacional. Ô, Pisquila, abraço pra quem, Pisquila? Edgar. Pai do Natan que joga no Galo. Alô, seu Edgar, pai do Natan que joga no Galo. Obrigado pela audiência aí, Eu quero mandar olha, a galera acompanha, falou que todo mundo assiste sempre na hora do almoço. A galera do Amadeus, o Ailton, Robson, Jean, Tamires, Ederson, Pedro, Nadir, Odilon e o Jonas. Todos eles não perdem a turma lá do Amadeus, os donos da bola. Então, forte abraço para vocês. E a Katiuska, que é sua amiga também, é a amiga dele? É o Katiuska? Não era ruim não, mas não dá, né? Não tem jeito. Katiuska, também tá ligada no programa. Tem abraço aí, Edmara? Não, você não pra tem amizade todo com mundo, ninguém, né? Edmara? Tem, Não tem, eu sei, Cadu, você não sai na rua? Eu saio muito. O Pisquila tá falando ali que o cara é do Atlético Goianiense, é isso aí, Pisquila? Ah, era o Atlético Goianiense, o Natan? Ele mudou de Então, jogador no eu time. sou Edgar, é lá do Atlético Goianiense. Atlético Goianiense, então. Que eu sempre falo, Atlético é aqui, os outros têm que falar Goianiense, Paranaense, mas o Atlético é esse nosso aqui, viu? Então é o seguinte, olha aqui. Tomando colada no Pisquila, É verdade. Ele falou certo, eu entendi errado. Não, mas é mesmo, os restaurantes, todo mundo tá ligado na gente. Tá sim, né? tá sim. Todo mundo. Né? Todo mundo. É impressionante a audiência. Nós estamos muito felizes com a audiência. E aonde que você almoça sempre? Eu almoço em casa. Deixa eu falar aqui os números. Você não tem abraço não, Cadu? Não, tem não. Quem que é, Adversi? Dequinho, Vanessa e Alexandre. Mais abraços para vocês aqui. Um abraço e um beijo do gordo. Os números não mentem e não devem ser ignorados, Cadu Doné. Você que é um defensor dos números e eu sou contra você. Esse é o pensamento do técnico Cuca, sabe, Cadu? Que não esconde o desejo de ver o Atlético brigando pelo título do Campeonato Brasileiro, Cuca. Fala aí, Cuca. Vitória contra o Vasco, 3 pontos mais. O Atlético já é o 8º no Brasileirão. Acho que os números, né, a evolução dentro da tabela mostra esse equilíbrio que a equipe que readquiriu, não só no sistema defensivo, mas também voltou a marcar gols, voltou a jogar com segurança, né, e a evolução dentro desses últimos 11 jogos aí, ela é visível e acho que é aquilo que o torcedor estava acostumado a ver da nossa equipe. A confiança do campeão da América parece que voltou e bota confiança nisso. Pode até parecer difícil, praticamente impossível, mas a verdade é que chance matemática de o Galo ser campeão ainda existe. O Cuca já até fez as contas. Nós jogamos 4 partidas no retorno, vencemos 3, perdemos aquela para o São Paulo, jogando até relativamente bem. E eu não abro mão de disputar o título. Eu sei que eu estou a 19 pontos, com um jogo a menos, pode ser 16. Se eu contar que eu ganho o clássico em casa, são 13. Eu não abro mão. Então vamos jogo a jogo, pensar em ser campeão. Quando você não tiver chance é outra coisa, mas a gente tem que pensar em ser campeão. Para quem não acredita no impossível, o goleiro Vitor viveu algo parecido no Grêmio. Foi em 2008. Naquela oportunidade nós tínhamos 11 pontos na frente do São Paulo, né, e São Paulo fez um grande segundo turno, né, e foi campeão com méritos. Né, aquele ano o Grêmio acabou fazendo 73 pontos, pontuação de times que foram campeões, e o São Paulo acabou, né, fazendo um segundo turno praticamente perfeito. Né, se eu não me engano, o São Paulo fez 15 vitórias no segundo turno, um número impressionante. Quando perguntado sobre o assunto, o argentino Dátolo foi mais, digamos, realista. Sinceramente, a gente sabe que estamos um pouco longe, mas precisamos conseguir os 3 pontos, que são muito importantes para continuar no Brasileirão, mas eu acho que temos que pensar em jogo tras jogo, né? Não podemos pensar daqui a longo prazo. Sonho, ilusão, exagero, alucinação, será? Futebol, meu amigo, é futebol. O torcedor sempre acredita, né? Mas assim, é complicado, né? Essa altura do campeonato, eu falo assim, pelos times que estão na disputa, né?
o Botafogo, o Cruzeiro e tal, tá com um time forte, deram sequência antes, né? Já conseguiu pontuar mais. Agora é só ficar ali entre a meada para não cair mesmo, porque título impossível. Impossível mesmo. É complicado, fica complicado. Eu acho que... Eu sou atleticano, mas eu acho que o Cruzeiro leva esse campeonato aí. A gente tem que acreditar em tudo, entendeu? Do jeito que o mundo tá, nós já fomos campeão da Libertadores, só acreditar mais em quem, meu irmão? Não tem boi, não. É campeão brasileiro, mais uma vez, e mais 2 vagas da Libertadores. Um abraço, Cuca, é certinho. Olha aí, tá vendo só? Tá vendo só que a voz do povo é a voz de Deus, né? O Cuca tá na dele, pessoal. E aí não tem como ser diferente, cara. Ele é o gestor, ele é que comanda, ele é a voz desse time aí. Então ele não tem... Vocês queriam que ele dissesse, não, nós estamos lutando contra o rebaixamento, pelo G4. Estamos figurando. O que resta ao Atlético? Brigar pelo título. Brigar não quer dizer que ele vai ganhar, mas brigar ele vai brigar. E o Cuca, o discurso dele está correto, né, Cadu? O discurso dele está correto por ser o treinador, mas a gente que não tem que jogar para cima o grupo, a gente tem que falar a verdade. Sinceramente, o Atlético, para mim, não briga pelo título, que não tem jeito. Não briga com a menor possibilidade. Pode fazer a melhor campanha do segundo turno, pode fazer um grande papel. Se fosse G4, se não tivesse a vaga, aí, para mim, ia brigar diretamente, sim, como um dos principais candidatos. Agora, para o título não tem jeito, está muito longe. O Cuca deve se mirar naquilo que ele fez com o Fluminense, que ali era impossível. Eu mesmo, na época, eu falei, o Fluminense caiu, não tem jeito. O cara conseguiu 9 vitórias, todo mundo. Então, o Cuca, ele se mira nesse exemplo. E o líder tem que fazer isso. Ele não pode deixar o grupo esmorecer, não tem um objetivo. Fazer uma... A Dimara tá rindo aqui de esmorecer, é lá de Pouso Alegre, né, Dimara? Mas... Não é isso, não. Não é isso, não. Então, é uma coisa mais séria do que eu imaginava, Dimara. Abre seu coração, Dimara. Eu tô vendo os dois falarem assim, né? Abre o coração. Tô vendo os dois falando assim, né? Não tem possibilidade, e aí eu tô lembrando do nosso torcedor aí, do Povo Fala, que é fantástico. Não, ele falando assim, olha, assim, do jeito que o mundo tá, tudo pode acontecer. Muita coisa tem mudado, é verdade. Não, e foi mesmo que falou que vai ter duas vagas para Libertadores. Duas vagas, você vê do jeito que o mundo tá, né? Claro, e concordo com eles, claro, o Cuca não tem... Mas matematicamente, aí é nisso que o Cuca tá falando, e obviamente nem o Náutico caiu, né, gente? Porque matematicamente não existe isso. Imagina. Matematicamente pode acontecer tudo aí, do jeito que o mundo tá. É o 20º treinador no Náutico. Altamente improvável. E até caiu mais um treinador hoje, né? Porque o Argel, que agora é o técnico do Criciúma, né? Não o Atlético já vai enfrentar o Criciúma com o novo treinador. Lembrando que se o Atlético vencer, ele pode ser o 5º já. Então, aí as histórias do Cuca, né? Você falou do Argel, eu me lembro de uma passagem do Argel como zagueiro do Palmeiras contra o Boca, lá no Palestra, ele no banco, o Riquelme deitando no jogo, daí ele chegou, aí o repórter chegou, Argel, vou entrar no lugar, você é Tonhão, sei lá. Aí ele falou, vou parar esse Riquelme. Ele entrou na primeira e já tomou uma. Na segunda, chapéu. Aí na terceira ele já deu o carrinho e foi expulso. Como assim? Ele é muito técnico, né? Inclusive, né? Muito. Agora ainda sobre essa questão do discurso do Cuca, se ele com esse discurso, né, parte da torcida já desconfia que o time esmoreceu, imagina se ele tivesse com um discurso diferente. Claro, tem que fazer isso. Você tem que motivar, você tem que trabalhar com motivação sempre. O futebol depende muito de resultado. Esse resultado no Brasileiro ele não é palpável para o Atlético, porque o Atlético não postula a vaga da Libertadores. Então precisa, sim, fazer uma campanha digna, que honra as tradições do clube, que deixa o time principalmente preparado para o Mundial, que é um grande foco. Você está me lembrando aqui, e aí os dois têm as melhores campanhas do retorno. O Cruzeiro com 3 vitórias e um empate, e o Atlético com 3 vitórias e uma derrota. Então são, de fato, as 3 melhores campanhas do retorno. São Paulo também tem 3 vitórias. Ele teve essa derrota. 3 vitórias e uma derrota. Ao lado de São Paulo, exatamente. Talvez não chame tanta atenção a situação de São Paulo, exatamente pela situação, mas o saldo de gols do Atlético é maior que o do São Paulo. Ele é o pulmão do Cruzeiro. E aí, se ele vai bem, o time também vai, né? O jogador habilidoso, responsável pelas criações de jogadas ofensivas, muita gente questiona, né? Mas faz lindos gols. Você sabe o que eu estou falando? Você está sabendo? Eu acredito que você não saiba. Você deve ter chutado uns 3 ou 4 e não deve ter acertado. Preste atenção aí. Atendendo aos pedidos de Everton Guimarães, eu estou aqui com o seu xará Everton Ribeiro, que está sendo considerado o melhor jogador do Cruzeiro, líder do campeonato. Me diz uma coisa, Everton, é o seu bom futebol que está ajudando o time ou a boa fase do time que está ajudando o seu bom futebol? Os dois se completam, né? Eu estou numa fase muito boa. Também para a equipe está ajudando. Estamos muito focados nesse brasileiro. Estamos com os pés no chão para poder manter essa diferença de ponto até o final. Essa sua parceria com o Marcelo Oliveira já tinha dado certo no Curitiba, né? Quanto que ele colabora para o seu bom rendimento em campo?
Colabora muito, ele é um treinador que nos deixa à vontade, quer que a gente dê o nosso melhor, então sempre passa tranquilidade para poder chegar dentro de campo e fazer o que a gente tem feito. Aproveitando essa boa fase do time, essa sua boa fase em campo, você pensa em seleção brasileira? Sim, penso. Um dos motivos que eu escolhi o Cruzeiro para atuar essa temporada foi o retrospecto de jogadores que vão para a seleção. Então, fazendo um bom trabalho no Cruzeiro e mantendo a liderança, espero um dia ser lembrado. Você acha que o Felipão está de olho em você? A equipe está muito bem, né? Então, creio que ele está de olho sim no líder da competição. Ok, obrigada, parabéns pelo bom trabalho. Muito obrigado, Vale. Tá aí Everton, seu xará, e o próximo desafio do Cruzeiro é o Internacional no domingo pelo Campeonato Brasileiro. É com você aí no estúdio. Beijo pra você, Duda. Eu te amo, Duda. Obrigado aí por ter atendido, sempre muito carinhosa com a gente. Aliás, o pessoal da Band lá de São Paulo, sempre, todos, sempre muito carinhosos conosco aqui. Beijo pra você, Duda Pessinati. Olha aqui, a gente tem aliás, a gente vai comentar aqui sobre a questão das assinaturas de alguns jogadores, o Cruzeiro com 1, 2, 3, 4, 5 e o Galo com 2 jogadores que assinaram aquela solicitação que vai ser encaminhada à CBF e posteriormente também à FIFA, caso a CBF acate, né? De mudança no calendário do futebol brasileiro, porque do jeito que está não pode continuar. O Galo joga dia 21 de dezembro e dia 12 tem estreia no Campeonato Mineiro, né? Então, mas o Gilberto Silva, sempre muito consciente, líder do grupo, ele comentou no Twitter algo sobre isso. Dá para mostrar aí, ô Gilberci, por gentileza? Olha aí, ó, essa lista reflete apenas um pouco do que se fala nos bastidores para um futebol melhor. Mas eu sempre lembro que tem que ler de baixo para cima, desculpa, Cris. Hoje saiu a lista dos atletas que querem discutir um calendário melhor no próximo ano. O que queremos é um futebol melhor para todos. Essa lista reflete apenas um pouco do que se fala nos bastidores para um futebol melhor. Como os jogadores que vendem a mão de obra, isso tem que começar deles mesmos. Só que os clubes também precisam engajar nisso. Se vão, eu não sei. Se vão, eu não sei. Né? Que esse papo aí de que o estadual paga muito, eu falei aqui no início do programa, isso enche o saco. Sabe por quê? O estadual, o clube recebe muita grana de quem detém os direitos e tal, entendeu? Mas ele não serve de base nenhuma de preparação. Ou eu estou falando alguma groselha aqui, Cadu? Mesmo financeiramente, em outras maneiras, há perda. Há esse ganho imediato com os direitos de televisão, mas o público é menor, a repercussão é menor, a marca fica menos exposta. Então, é meio relativo essa questão financeira. A Libertadores pode não dar tanto diretamente com dinheiro de televisão, essas coisas, mas indiretamente, pelo contrário, sua marca está exposta no continente todo. Agora, o campeonato, o Brasil evoluiu muito em termos de calendário com relação à década de 90, que era pior ainda. Às vezes os times jogavam 2 vezes no mesmo dia. O Grêmio chegou a acontecer isso, o São Paulo passou por isso, só que aí nos últimos 2 anos deu uma caída, deu uma regredida com relação ao que estava acontecendo. Esse ano, por exemplo, está pior do que 2010, 2011. Então a gente está voltando para um caminho perigoso. Tinha melhorado e está voltando para um caminho perigoso. Da Copa das Confederações, é bom lembrar, né? Até para te dar subsídio para comentar, no Atlético até agora, tá? Isso aqui não é uma disputa não, pessoal, porque os jogadores do Cruzeiro são mais conscientes, não é não. Só que no Atlético até agora que assinaram essa solicitação, o Vitor e o Gilberto Silva, no Cruzeiro foram Tinga, zagueiro Dedé, goleiro Fábio, lateral Ceará e também meio atacante Júlio Batista. Foram jogadores que assinaram. Isso foi encabeçado pelo Alex, que é amigo pessoal de Gilmar Oliveira, que está aqui e que pode falar mais sobre essa grande ideia do Alex e o Brasil precisar. Por isso que eu falo, a importância desses jogadores que ficam um bom tempo na Europa e voltam para cá para trazer ideias boas. E eles, de fato, vêm trazendo e são importantes, né, Dimara? E o Everton sabe disso. Eu sempre dizia para o Everton, ainda na Esportes FM, quando a gente fazia aquele programa à noite, que a gente trazia muitos jogadores e discutia muito essa situação, que eu queria muito que o Alex voltasse, porque ele tem uma liderança por si só e um pensamento. Porque eu sempre achei que o futebol, que é feito pelos jogadores, está muito nas mãos dos outros. Eu me lembro perfeitamente que quando a punição do Cris, naquela briga que ele teve com o Eduardo, todo mundo assustou quando viu que a punição poderia ser daquele tamanho. Por quê? Os jogadores deixaram rolar as novas leis do futebol, não
descortinados do que estava acontecendo e só descobriram que havia uma punição daquele tamanho quando ela aconteceu. Sim. E parecia que tudo girava em torno dos jogadores e dos clubes e os jogadores nunca opinavam em nada. E aí, quando o Alex deu, o pessoal vai se lembrar, cerca de um mês e pouco, aquela entrevista onde ele disse que a questão do calendário era extremamente prejudicial. Não só quem estava voltando, mas quem estava aqui precisava ter um contexto. O atleta de ponta, gente, né? O tipo de situação dele física é diferente. Não é só porque eles estão voltando da Europa, não, que eles se ressentem aqui, é porque é muito pesado mesmo para todo mundo. E aí, depois daquela entrevista e da forma como, obviamente, os jogadores foram ligando e se associando ao Alex dentro daquilo, as coisas andaram dessa forma. E acho que dessa vez, com o posicionamento deles, não quer dizer que as coisas vão estar resolvidas, mas quer dizer que existe um posicionamento de quem faz o futebol, que são os jogadores. E isso é primordial. Brasil, o Atlético Paranaense é um time que no papel, quando você pega, você vê que é um time desconhecido. Tem um ou outro jogador conhecido. Aliás, tem uma baita dupla de zagueiros. O Luiz Alberto é um bom zagueiro, o Manuel muito bom. O Everton. O Paulo Baia talvez subiu da base agora. Subiu agora, da base, recente, bom jogador. Fazendo um bom trabalho. O Everton, bom jogador, né? Meu xará. Os Evertons que você conhece são bons, Brasil, não fazem? São bons. Mas a pergunta é séria. Não tem um time espetacular no papel, mas dentro de campo é um time bom. Sim. É um time bom, vem fazendo uma boa campanha. Aliás, acima do que todo mundo esperava. Você acha que o fato dele não ter disputado o campeonato estadual e ter hoje a metade dos jogos dos outros grandes, já que todo mundo reclama de calendário, pode ter sido importante para essa campanha e, na sua opinião, é o caminho a partir do ano que vem para outros grandes clubes? Por exemplo, Cruzeiro e Atlético entrarem no estadual com bases de juniores? Tem que ser maior. Não, de juniores. A mudança, nós precisamos de uma mudança maior. Nós precisamos... Não, eu estou dizendo, se você acha que isso pode acontecer... Mas eu quero dizer, a mudança é maior, as federações precisam se mobilizar, buscar junto à CBF uma nova proposta de futebol, voltar a torneios, eu não canso de falar, como Sul Minas, os regionais. Minas aqui é o tamanho de um país quase, você tem campeonatos por regiões durante todo o ano, e o Atlético Paranaense, no caso, é porque não houve acordo de grana. Então, quando você não tem a grana, isso é um prejuízo. Pode ter tido benefício fisicamente, mas o clube sentiu em outro aspecto. Isso aí é inevitável e é o reflexo. Você não tem grandes nomes no Atlético Paranaense. Agora, essa lista, e a Edmara falou com muita propriedade, muito bem, vindo de o Alex, um cara diferenciado, eu espero que o Ronaldinho assine. Eu espero que um Hever, talvez fique grilado, eu sou selecionável, mas que um Hever assine, que um Júlio Batista, que está voltando agora, que é um cara que também tem muito a somar nessa discussão. O Vitor assinou. Assinou e falou muito bem sobre isso. Mas eu espero que esses caras, nessa hora, não deixem isso pesar num momento de assinar. Agora, o Ronaldinho é muito importante que ele assine, e eu vejo o Corinthians, que tem tantas lideranças, tantos caras contestadores, que eles sejam contestadores nisso, na luta pelos seus direitos. E mais longe, os treinadores também, que reclamam tanto que não tem tempo para treinar os seus jogadores, eles também fazem parte dessa história, eles também, como comandantes desses grupos, eles têm que ter esse apoio efetivo aos jogadores. Agora, entre os estaduais brasileiros, entre os principais, pelo menos, o Campeonato Mineiro é o que tem a melhor fórmula de disputa, é o que tem menos jogos, então isso a gente tem que destacar. E outra coisa, no Mineiro, você está falando esse negócio do Atlético Paranaense, Cruzeiro e Atlético sempre poupam jogadores quando é necessário, não necessariamente sub-23, não necessariamente time júnior, mas... é uma cobrança muito grande para quem perde o campeonato. Então, ainda assim, você tem que disputar e tem que tentar ganhar o campeonato. O Atlético, esse ano, por exemplo, estava no Libertadores, poupou o tempo todo. E é muito bom destacar também que o Atlético Paranaense, ele não disputou o estadual, não foi simplesmente porque queria poupar os jogadores, não. Ele não se acertou lá com as cotas, com a televisão, e aí não disputou. Né? Mas foi muito criticado e tal, mas aí parece que vem dando certo. Exatamente, se essa receita funcionar, né, eu acredito que outros clubes podem, de repente, fazer o mesmo. E atenção, cadê a música, Lincoln? Cadê a música, Lincoln? Porque ela voltou, está aqui ao meu lado, a Keitinha agora, trajando a indumentária preta e branca. Olha ela aqui, e olha um Brasil na parada, na passarela. Tem uma coisa importante para dizer para você. Eu acredito que agora você vai sair de carro novo e ainda com a camisa do seu time do coração, não é? E tudo isso por apenas R$10 por dia no Consórcio Nacional Chevrolet. Um Brasil, Zil, é mesmo, é bola na rede para você, mas compre agora 30034443. E olha só, ligando e comprando agora o seu consórcio, Keitinha, você concorre a R$25 mil toda semana, durante todo o seu plano. 25 mil dá para resolver parte dos problemas aí, hein? Então é o seguinte, é um verdadeiro chocolate, mas tem que comprar agora, ligando
para 3003-4443. Temos condições especiais para você que é de Governador Valadares. Atenção, Governador Valadares e região, com uma nova unidade da Chevrolet Um Brasil por aí, fica muito mais fácil. Você precisa apenas ligar, vai pegar seu telefone agora. Você ganha um salário mínimo, Everton Ribeiro? Você ganha um salário mínimo, o Josué? Então você tem que ligar. Ligue agora e veja como realizar esse sonho comprando o seu Chevrolet novinho, viu, Luan? Luan doidão. 3003-4443, seu Chevrolet por parcelas de R$ 299,299. Quem tinha gasto isso na balada? Os 10 primeiros que ligarem agora e comprarem vão ganhar uma camisa do seu time do coração para agitar no estádio. E já estão acabando, hein? Corra e liga agora. 3003-4443. É isso aí. Agora é você torcendo de carro novo e com o seu manto sagrado. Então não espere, ligue rápido e agende a sua visita. Você não vai perder, vai. Você ganha um salário mínimo só, que é um carro, 3003-4443. Sai desfilando, Keitinha. Boa, Keitinha. Olha aqui, deixa eu falar de um jogador argentino chamado Dátulo. Terá a oportunidade de ser titular 2 jogos seguidos. E o argentino vibra e muito com isso. Veja aí, depois a gente comenta de cá. Perdemos 2 jogadores muito importantes, como o caso com Ronaldinho e Fernandinho, mas a gente que está fora também tem condição para jogar e seguramente quem entre em campo vai dar o melhor para o time, né? Eu cheguei a um clube onde todos meus companheiros são ganhadores, então eu tenho que tentar conseguir meu espaço e para isso eu vou ir devagar. Eu sei que a possibilidade, as chances vão aparecer, mas para isso eu tenho que esperar. Tenho que ficar treinando, ser profissional e esperar minha oportunidade, sempre respeitando o meu companheiro. Júnior Brasil, o Dátulo é exatamente o que se esperava dele ou é um novo escudeiro no Atlético? Não, para, que isso. Escudeiro, pelo amor de Deus, não. Até assustei agora. Não, escudeiro é aquilo que o meu amigo, meu irmão Lélio Gustavo uma vez falou, o argentino mais preguiçoso que ele já viu na vida e é verdade. O Dátulo é um jogador que tem técnica, sabe cadenciar, aprender a bola, é um jogador que pode ser muito útil, ainda não teve uma sequência, então não dá nem para virar e falar, o Dátulo mostrou tudo que poderia, de jeito nenhum. É um cara que eu acredito que pode ser muito, mas muito útil ainda e tem bola. Quando o Atlético contratou o Dátulo, e a gente tem um contato naturalmente com o pessoal da Band lá do Rio Grande do Sul, a gente foi falar com o Chico Garcia, com o Baldasso e tal. E o Chico me confidenciou o seguinte, falou, o Dátulo, se ele conseguir ter uma sequência no Atlético, ele vai arrebentar. Mas esse é o problema, essa sequência. Principalmente porque ele não é titular, né? Então, por isso que às vezes questiona o trabalho dele, né, Dimara? As contusões, e ele já teve uma delas no Atlético e já ficou de fora também, né? Eu acho que, tecnicamente, ele, quando entra em campo, muda muito a história de jogo. Ele é diferente, taticamente, dos jogadores que o Atlético tem, ele dá uma movimentação, ele auxilia na armação da equipe, e é exatamente no lugar do Ronaldinho que ele vai entrar, Ronaldinho que vai ser poupado, e o Fernandinho também pode ser poupado, mas ele vai fazer a função do Ronaldinho. Por quê? Porque ele dá um contexto mais técnico ao Atlético. Ele precisa, é um jogador diferente. Resta saber se ele vai conseguir dar essa sequência, né? Ele pode ser utilizado aí em 2 jogos seguidos e depois também o Cuca está vendo a questão das substituições que ele tem, as alternativas que ele tem, e o Dátulo é uma alternativa importante. Se encaixou, Cadu? Olha, tá cedo para falar se ele vai ser um sucesso ou um fracasso no Atlético, mas os primeiros sinais foram bons. Ele jogou bem nas oportunidades em que entrou, parece que vai ser muito melhor do que o Scudeiro, por exemplo, e na verdade tem mais talento, tem qualidade maior do que o Scudeiro. Agora, a posição que combina mais com ele nesse time, eu até acho que é a do Ronaldinho, porque os jogadores que atuam abertos no time do Galo aceleram demais, são verticais, não são muito de cadenciar, e é até o estilo do time do Atlético. Quem cadencia um pouco mais no Galo é o Ronaldinho. Então, se ele joga na vaga do Fernandinho, muda demais o estilo, por exemplo. Ele joga com o Ronaldinho dessa vez. Então, dessa vez, porque nas outras vezes ele jogou mais pela esquerda, mais no lugar do Bernard e do Fernandinho, que são jogadores completamente diferentes, mais de pra cima. Eu também acho que ele ajuda muito mais na armação. Eu tenho 30 segundos, então 10 segundos para cada, onde o Atlético precisa se reforçar? Lateral esquerda, sem dúvida alguma. Volante, segundo volante, eu acho que seria importante. Lateral esquerda e uma sombra na lateral direita também. Aí, nas laterais de Mara.
Nas laterais, com titularidade, sem sombra. Para mim, nas laterais e no ataque. Pelo menos 2 grandes atacantes aí, porque a hora que o Jô sair, você tem jogadores também de qualidade para substituição. A gente vai embora. Vocês querem discutir mais? Depois do programa. A gente vai e volta amanhã, a partir de 13h. Um abraço a todos. Tchau, pessoal. Não esqueci da 381, não. Amanhã eu falo de novo.